E vamos começar falando do sacerdote Eli. O nosso primeiro subtópico, ele traz: quem foi Eli? E tem um versículo que diz assim: era, porém, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 22, onde estou lendo. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Olha como começa o versículo aqui, sobre a descrição sobre quem é Eli. A gente vai agora observar quem é Eli. Eu fiz aqui algumas anotações que são importantes para a gente poder entender um pouco sobre quem é Eli. E a gente pode observar que Eli é alguém que julgou a Israel por 40 anos. Ele desenvolveu a sua vida administrando, julgando Israel, só que ele cometeu um detalhe, um ponto negativo que isso se tornou desfavorável a ele, obviamente, porque era um ponto negativo. Ele, mesmo julgando Israel por 40 anos, ele não teve o mesmo cuidado, ele não julgou a sua casa, ele não parou para observar a sua casa. É como se ele dissesse: vamos ver no que vai dar. Então ele teve esse ponto negativo, teve pontos positivos, mas também teve pontos negativos. Isso é muito parecido com os dias de hoje. Outro ponto que a gente pode observar sobre quem foi Eli. Ele ensinou a lei ao povo de Israel, ele ensinou a lei, ele intercedeu a Deus acerca do povo, mas ele falhou na condição de sacerdote, ele falhou com relação à casa dele. Vimos no primeiro ponto que ele falhou quanto juiz no fato de julgar Israel por 40 anos, mas não julgar a sua casa. Ele, como sacerdote, ele ensina a lei, ele intercede diante de Deus pelo povo, mas ele falha na casa dele. É outro ponto a ser observado. E isso por 40 anos. Outro ponto interessante de Eli é que Eli era um homem de fé. Eli, a gente pode dizer e a gente deve dizer, Eli era crente. Eli era um homem crente. Eli era um sacerdote / pastor. Contextualizando para hoje. Ele era um homem de fé. Ele acreditava em Deus. Ele tinha fé em Deus. Observemos o episódio com Ana. Ele diz assim: o Senhor faça de acordo com o teu coração, com a tua necessidade. O Senhor te atenda, mulher. E a mulher foi, Ana foi, com o seu pedido feito ao Senhor, e foi atendida. Então ele tinha uma compreensão que ele ainda tinha uma compreensão que Deus era realmente Deus e fazia coisas extraordinárias. E mais uma coisa que a gente pode observar em Samuel: ele conhecia Deus. Ou melhor, em Eli, eu disse Samuel, mas nesses detalhes aí, com relação a julgar Israel, com relação a ensinar a lei, com relação a ser homem de fé, eu estou referindo a Eli. Se eu citei Samuel, entendam como Eli. Eli também conhecia Deus. É o caso lá da voz de Deus com relação a Samuel. Quando Deus chama Samuel, Eli percebe que é Deus que está chamando. Depois de algum momento, ele percebe que é Deus que está chamando, que não é uma situação assim comum, que não é o próprio Eli que o chama, mas que é Deus que o está chamando. Então ele tinha uma compreensão acerca de Deus. Ele era crente, como eu disse, ele era sacerdote / pastor, ele tinha o entendimento, 40 anos na igreja, 40 anos no templo, 40 anos atendendo a população, intercedendo a Deus pelo povo. Ele tinha conhecimento, tinha familiaridade com Deus. Mas isso tudo não impede que Eli tenha sido um pai omisso. Isso tudo não impede que Eli tenha sido um pai omisso. Por quê? Porque todo mundo sabia da situação, a gente observa isso no texto bíblico, que todo mundo sabia da situação, do que acontecia em Israel, todo o povo sabia, o povo comentava, mas ele não ligava, ele não reagia, ele não tomava providências, ele não tomava uma iniciativa. Era uma espécie de paternidade passiva que ele desenvolvia. Ele era o pai, mas ele era passivo. Os filhos mandavam nele, os filhos comandavam o templo, a casa, os filhos tomavam a decisão, os filhos que decidiam as coisas por Samuel. Isso contou negativamente, trouxe depois um grande problema para Samuel e para o povo de Israel. Já foi dito aqui na lição de número 1 que
O profeta Eli, ele esteve no final do período, ele viveu no final do período dos juízes, ele foi o 13º juiz de Israel. Depois disso veio Samuel, que foi o 14º juiz. Aí já começou a vir o período dos reis. Saul foi o primeiro rei. E a gente pode observar agora acerca do valor do sacerdócio. Esse aqui é o nosso segundo subtópico, tratando acerca do valor do sacerdócio, o valor que foi dado ao sacerdócio de Eli, o valor que ele deu ao sacerdócio que Deus lhe entregou. Em 1 Samuel, no capítulo 2 e no versículo 28, a gente começa a acontecer um fato interessante. No versículo 27 do capítulo 2, chega um profeta à casa de Eli. Deus envia um profeta e o profeta vai chamar a atenção de Eli e vai dizer para Eli que as coisas não andam bem, que as coisas precisam mudar, e ele já chega dizendo o que é que vai acontecer, porque já estava no limite. A coisa tinha extrapolado tudo que era possível. Vamos dizer assim, a misericórdia de Deus tinha chegado no seu limite com ele. E possivelmente, a Bíblia não diz aqui, mas possivelmente não era a primeira vez que era chamada a atenção, até porque o povo comentava, e ele poderia perceber que o povo estava comentando algo negativo com relação à obra de Deus. Então, no versículo 27 diz que veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Ou seja, o profeta vem dizendo: eu tirei vocês todos, o povo de Israel, lá do Egito, lá das mãos de Faraó, e eu escolhi a tribo de Arão, a tribo de Levi, o sacerdócio de Arão, uma tribo específica para desenvolver o sacerdócio, e tu estás nesta relação de pessoas para desenvolver o sacerdócio. Eu te escolhi para fazer esse serviço ali. E o que acontece? Acontece que no versículo 29, olha o que ele vai, no versículo 28, Deus vai tratar exatamente sobre essa situação, sobre a importância que ele dava ao sacerdócio. Ele acabou dando uma importância muito baixa, vamos dizer assim, ele tinha quase que zerando a importância do sacerdócio, daquilo que Deus tinha dado para ele, do sacerdócio, do pastorado, porque vemos Eli como sacerdote barra pastor, assim como hoje os sacerdotes barra pastores. Que importância eles têm dado ao sacerdócio que Deus lhes deu, ao pastorado que Deus lhe deu? A gente pode observar que Eli acaba ignorando a mensagem de Deus. Ele ignorou a mensagem, ele não demonstrou qualquer arrependimento. Quando a gente vai lá para o capítulo 3 de Samuel, lá no versículo 13, a gente vai observar exatamente o que acontece. Depois que Samuel diz o que Deus repassa a Eli, o que Deus falou para ele, olha o que Samuel vai dizer, olha o que Eli vai dizer, para dizer com relação a Deus. Ele diz assim, exatamente no versículo, ele diz assim: olha, faça a Deus o que ele bem entender. Ou seja, é como se eu dissesse na linguagem de hoje: eu não estou nem aí, não me importa o que ele vai fazer, que ele faça o que ele quiser fazer. Ele não demonstra nem sequer um arrependimento, porque os filhos deles eram tidos, Deus diz: os teus filhos se fizeram execráveis e tu não repreendeu os teus filhos. E ele vai dizer exatamente que faça o Senhor o que bem lhe aprouver, o que ele quiser fazer. Ele poderia já chegar diante de Deus arrependido, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo o perdão de Deus, admitindo que fez uma coisa errada, que precisava do perdão de Deus, se humilhando como outros fizeram. Mas ele não fez. Ele não se arrependeu. Ele disse: faça que o Senhor faça como ele quiser. Ou seja, não estou nem aí para a decisão dele, e eu não me arrependo. É como se dissesse isso. E é importante a gente observar que esse foi o comportamento dele. Não demonstrou arrependimento, mesmo tendo toda a experiência que teve com Deus. O profeta chega com Samuel e vai traçar um histórico. Ele vai falar do antes, quando o povo estava no Egito. Ele fala do momento atual, do que eles estavam vivendo, do que os filhos de Eli estavam praticando e do que Eli estava deixando acontecer. E ele fala do que vem depois, da punição, do castigo que vem depois. E mesmo assim, diante desse castigo, Eli não se arrepende. Ele não demonstra nenhum arrependimento. Ele diz que o Senhor faça como ele bem entender. Tem gente que, de certo modo, acaba dizendo isso, que não se arrepende,
que acha que está certo, mesmo fazendo errado, mesmo tendo as mesmas práticas de Eli, acha que está fazendo certo, que está contribuindo para a obra de Deus, que o que ele pensa é o certo e não se arrepende. Então, esse é um outro problema. Ele não valorizou o sacerdócio que Deus lhe deu, que Deus colocou em suas mãos. Ele não valorizou. No nosso terceiro subtópico, a gente tem as características da vocação. E aqui nós vamos para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. 1 Samuel, capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, a gente tem exatamente o seguinte versículo. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. No capítulo 2, no versículo 35, ainda é sobre a conversa que o profeta está tendo com Eli. O homem enviado de Deus está tendo com Eli. Ele dizendo o que vai fazer. Deus dizendo por meio dele o que é que vai acontecer. A cada dia é mais incomum, é mais difícil encontrar sacerdotes / pastores fiéis. Por mais que isso soe estranho para algumas pessoas, a cada dia aumenta o número de sacerdotes / pastores infiéis. Não procedem segundo o coração de Deus, que não agem segundo os mandamentos do Senhor, que exigem para si lealdade, para si próprio, lealdade do povo, dos crentes, mas não exigem fidelidade do povo ao Senhor, e ele mesmo não se mantém fiel ao Senhor. O interesse maior é tirar do povo a lealdade, tirar do povo tudo que ele puder tirar, mas ao meu reino, tudo, ao reino de Deus, nada, digamos assim, para ser mais fácil de compreender. Mas o Senhor vem trazendo aqui, por meio do versículo 35, algumas características que são importantes para quem é vocacionado, para quem é chamado, para quem tem a vocação e para quem é chamado, para quem se dispõe a ser ou é chamado para ser, e se é chamado também se dispõe a ser sacerdote / pastor no serviço de Deus. E ele coloca aqui características interessantes e muito próprias. Ele diz, primeira característica de quem tem uma vocação natural, embora a vocação natural tenha pontos em comum com a espiritual apresenta características muito próprias, como conhecer a Deus. Se foi chamado, se quer desenvolver o sacerdócio, o pastorado, precisa conhecer a Deus. Se foi chamado, se envolva, se doe em conhecer a Deus, em querer mais de Deus, em descobrir coisas novas de Deus, aprender de Deus, pedir a Deus conhecimento, pedir a Deus que acenda um refletor na sua mente, um fogo em seu coração, para que busque mais acerca do conhecer a Deus e realmente conheça a Deus. Isso é fundamental na vida cristã, na vida no sacerdócio, no pastorado. Outro ponto interessante é a vocação. E o que é a vocação? Vocação é a aptidão, é a tendência natural para aquilo, é o nascer com aquele jeito, com aquela facilidade. E detalhe, desenvolver o sacerdócio, desenvolver o pastorado, é preciso gostar de gente. E é preciso gostar de gente de graça. Isso é uma demanda, isso é uma exigência de quem vai desenvolver o pastorado. Outra característica muito própria é o chamado. E o chamado é decorrente de uma ação divina. O chamado de alguém para o sacerdócio, o chamado de alguém para o pastorado é decorrente, ou pelo menos devia ser, decorrente de uma ação divina. Não se trata de um jogo de interesses. Eu te chamo para que tu faça isso para mim, te indico ao pastorado para que tu faça isso, para que tu desenvolva isso, para que tu haja de tal forma favorável a tal questão ou a tal grupo. Não se trata disso. É amor à obra de Deus, amor às almas, é gostar de gente de graça. Gostar da obra de Deus de graça. Quando eu digo de graça, é gostar da obra de Deus sem ter que ficar fazendo exigências e explorando
é a necessidade do povo, o interesse, o bem-estar do povo, da obra de Deus. E a nossa quarta característica que é posta aqui é o compromisso. E compromisso é a resposta que damos ao chamamento. E qual é a resposta? Aceitando e cumprindo a missão. Quando eu aceito, quando eu cumpro a missão, eu estou descrevendo, eu estou expondo o meu compromisso com o chamado, meu compromisso com a obra de Deus. Tudo isso eram características que precisavam estar presentes na vida de Eli. Precisavam estar presentes na vida de Eli, precisavam estar presentes na vida de qualquer sacerdote, precisam estar presentes na vida de qualquer pastor, de qualquer ministro do Evangelho, de qualquer um que seja chamado para desenvolver a obra do Senhor.